Hoje a reunião do departamento está a cargo do setor de rinologia, mais especificamente do grupo de cirurgia endoscópica. A gente faz aquela dinâmica de apresentação com o residente, tudo, mas de modo online, acho que eu vou apresentar tudo, eu vou perguntando para eles, tudo bem? Bom, esse paciente era uma mulher de 37 anos que veio com uma história de hiposmia já há mais de 10 anos. Já vou começar a discutir com os residentes. Deixa eu ver. O Fabinho está aí? Já que a gente falou no Fabinho sobre as óticas, aí. Estou aqui, Makoto. Fala, Fabinho, tudo bem? Tudo bem? Fala aí, cita umas causas de hiposmia aí para a galera. Que quando chega alguém falando que está com queixa de olfato, o que você tem que pensar? Então, Makoto, assim, das principais causas, a gente ressalta, às vezes, causas nasosinusais, né? Então, rinite, rinocinusite, são das principais. Sempre pensar em causa de TCE. Então, o paciente teve um quadro pós-TCE, pode ter um quadro neurosensorial ali de lesão, e pode ter também quadro pós-viral, principalmente atualmente nessa questão do COVID. Mas outros vírus também podem ter esse quadro pós-viral, mas geralmente é mais mulher e mais idosa, né? Muito bom, perfeito. E desses daí que você citou, qual que você acha que é mais comum? Então, o mais comum que eu lembro, assim, era até meio conflitante, mas é mais nasosinusal, né? Rinite e rinocinusite. É isso mesmo, está perfeito. Inflamações nasosinusais são as primeiras, depois vem as pós-infecciosas. Na verdade, a gente nem chama mais de pós-viral, né? Pós-infeccioso, correto? A questão do pós-infeccioso não ser o mais comum é porque a maioria das pós-infecciosas melhora e não procura o médico, né? Essa que é a grande realidade. Então, dos que procuram o médico, as inflamações nasosinusais são mais comuns mesmo, Fabinho. Hoje em dia mudou um pouquinho, né? Perdão, a questão da COVID está mostrando um padrão de hiposmia, anosmia pós-infecciosa muito mais intenso do que a gente via antigamente, né? Isso daí não tem... Dizer que a hiposmia ou anosmia pós-COVID é mais tranquila ou é tranquila igual as outras pós-infecciosas é mentira, tá? Da Covid é muito pior. Se não fosse tão pior, a gente não estava falando tanto aí nesses dias de anosmia por Covid, né? E aí só lembrar, no caso é menos provável, mas lembrar de neoplasia, lembrar de senilidade também, tá bom, Fábio? Então, muito bem. Então, sempre que o paciente chega para vocês, principalmente quando tem queixa principal de hiposmia, lembrar dessas causas. Então, vamos lá para a história. É uma hiposmia, como dito, de longa data. Ela melhora bem com o uso de corticoide oral ou corticoide injetável, mas não tem melhora com corticoide tópico nasal, habitualmente em sprays. Associada à obstrução nasal crônica, sem rinorreia, sem coriza, cefaleia frontal esporádica, mas sem sintomas irritativos nasais. Essa paciente também refere sinusites de repetição, né, sinusites frequentes, que melhoram com o uso do antibiótico oral e, coincidentemente, o olfato também melhora quando ela faz esses tratamentos. É acompanhada de tosse também, mas sem diagnóstico de asma, segundo ela, já foi em pneumo, e que melhoram nesses tratamentos também a tosse. De antecedentes pessoais, ela nega asma, nega alergia medicamentosa ou alimentar e nega cirurgia nasal ou nasosinusal. Vamos mudar para o Jajuboc. Daniel, você que está passando a rino aí. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Deixa eu só... Aqui. E aí, considerando essa história, aquelas possibilidades que o Fabinho colocou, o que você começa a achar agora que é a causa dessa hiposmia? Eu acho que a principal causa, que chama um pouquinho de atenção, é a obstrução nasal e também a melhora com o uso de corticoide. Então, a gente vai pensar num fator nasosinusal mesmo. Muito bom. Então, uma rinocinusite crônica. Você já chegou a pegar algum paciente de anosmia do COVID, Daniel? Eu peguei lá no ambulatório, peguei um japonês que eu lembro, que a gente pediu, chegou, a primeira consulta dele era comigo, a gente pediu vários exames, fez a endoscopia nasal, não tinha nenhuma alteração. E, bom... E tinha queixa assim? Tinha essas queixas todas que tem nessa história? Não, a queixa dele eu perdi o olfato, ponto. Era essa a queixa dele. É impressionante, né? É muito diferente. Eu lembro que eu atendi 2 pacientes de anosmia de Covid, 2 semanas antes de sair lá naquele grupo da Academia Americana de Rinologia, que a anosmia podia estar relacionada à Covid. Então, eu atendi 2 pacientes com Covid, sem máscara, sem nada. E aí depois, eu lembro que uma delas, até a psiquiatra dele me ligou, falou, ô, Makoto, estão falando agora de anosmia e Covid, você não acha que do nosso paciente é isso não? Eu falei, putz, acho que é assim, a psiquiatra que fez o diagnóstico do Covid para mim na anosmia. Oi, tudo bem? Completa com etanol, por favor. Eita, ô Germana, você está colocando gasolina aí ou álcool no carro?
continuando. Então, se você pensou em causa nasosinusal, qual fenótipo de doença nasosinusal você pensaria aqui? Seria o eosinofílico, né? Pela melhora com o uso de corticoide oral, principalmente. Muito bom. Debinha, você está aí? Bom dia, Makoto. Estou aqui. Bom dia, Debinha. Quais são os fenótipos aí? O Daniel já falou um deles, né? Que é a rinocinusite crônica e eosinofílica. Quais são os outros dois que o Harvey começou a divulgar? Os outros dois são a doença atópica do compartimento central, né? E a rinocinusite crônica não eosinofílica. Então, agora, para os três aí que eu já conversei, para o Fabinho, para você, Debinha, e para o Daniel, o que vocês veem nessa história que tem a ver, que fala a favor de sinusite crônica eosinofílica, para explicar para todo mundo da reunião? Acho que, primeiramente, a idade da paciente, né? Uma paciente de 37 anos. A gente sabe que na rinocinusite crônica eosinofílica ela está dentro dessa faixa etária, né? Entre 30 e 50 anos. Essa história clássica de melhorar bastante com o uso do corticoide oral, né? Que eles se referem que é milagroso. Essa história, às vezes, também de uma asma que parece que começou na idade adulta. Já que você falou da asma, está perfeito. Tudo que você falou está perfeito, Debinha. Essa tosse que ele tem aí, você acha que essa tosse é por uma possível asma começando ou é por causa nasosinusal mesmo, por gotejamento posterior? Então, essa tosse, ela também faz parte, né, do fenótipo da rinocinusite crônica eosinofílica e também pelo fato dela melhorar com o uso do corticoide oral, né? Exato. Você sabe acho que até também... Pode falar, Fabinho. Acho que até tinha algumas coisas também que falam que às vezes começa com esse quadro nasosinusal, alguns anos depois surge a asma, então pode ser também um quadro que está mais inicial, né? Exatamente. E pode ser também um perfil de asma que a gente costuma pegar em paciente de rino, que é aquela asma tosse variante. São pacientes que não fecham o critério de asma mesmo, mas que tem tosse, que você trata como asma, ele melhora, entendeu? Então tem uns fenótipos de asma também. Na verdade, tudo na rino a gente aprendeu pela pneumo, né? Então a pneumo fazia as coisas antes, aí depois vinha para a rino. O início deles foi com sinusite fúngica alérgica, né? Começou pela aspergilose broncopulmonar, e aí a gente começou a copiar as mesmas coisas para rinologia. E para a sinusite crônica é exatamente a cópia das coisas da asma, sabe? Então, isso de fenotipar na asma, eles já faziam há um bom tempinho, e agora a rinologia está fazendo também. Então, pode ser isso sim, viu, Fábio? Pode ser isso daí. Geralmente, para vocês três de novo, tá sem sintoma irritativo nasal e teste alérgico negativo. Isso é o mais frequente ou costuma ser o contrário na eosinofílica? É o contrário, né? A gente costuma ver que é mais... Pode ter as duas coisas, essa é uma pegadinha, viu, Daniel? Pode ter as duas coisas. Na verdade, às vezes você tem paciente... Às vezes não, para ser bem sincero, quando eu fiz a minha tese de mestrado e doutorado foi com polipose. E assim, eu tinha que fazer prick test em todos eles para descartar paciente alérgico. Eu vou te falar que eu descartei raríssimos pacientes. A maioria dos pacientes que a gente tinha de sinusite crônica polipose, eles não tinham teste alérgico positivo mesmo, para reforçar aquela ideia de que é eosinofílico e não necessariamente alérgico, tá? Então tem essa consideração mesmo. Bom, então vocês consideraram que é o eosinofílico, certo? Vamos passar, que daí depois a gente fala das outras variantes mais em conta. Então a gente vai para o exame físico. Ó. Exame físico otorrinolaringológico sem alteração, exceto nessas duas coisas. Já está mostrando aqui a endoscopia. O que você consegue ver aí, Daniel, na endoscopia? Então a gente consegue ver... Opa, deixa eu só... A gente consegue ver que tem uma lesão de aspecto polipóide mesmo. Uhum. Aí eu não consigo ver direito da onde que ela se origina, mas parece ser do meato médio. Pelo menos do outro lado parecia ser. Do outro lado parecia. Esse também parece, aquilo que está atrás parece ser a concha média. Dá para ver mais para frente, parece a concha média mesmo. Tá certinho, é um pólipo grande até, vindo dos dois meatos aí, né? Isso corrobora a sua ideia de eosinofílica ou descarta a ideia de eosinofílica? Corrobora. Legal. E, Debinha, o que é esse teste aí que você está vendo na esquerda aí da tela? Então, esse é o teste que às vezes a gente chama de teste da régua, né? Isso. Que ele justamente é um teste bem simples para você estimar o olfato do paciente, né? Que aí ele consiste justamente em você abrir
geralmente esse envelopinho, né, do álcool, e colocar uma régua, uma fita métrica até a narina do paciente e você vai medindo para ver até quando ele consegue perceber esse cheiro, né? A gente fala que se ele consegue perceber com mais de 15 centímetros, seria um olfato normal, né? E aí depois que fica menos de 5, já está estimulando outros nervos, né? Tipo trigêmeo. Então tem que estar com menos de 15, perdão, mais de 15 para ser normal, e menos de 5 a gente já considera como anosmia mesmo, porque é o que você falou mesmo, muito perto do nariz pode ser estimulação trigeminal, não necessariamente estimulação olfatória. Os 3 aí de novo, aí tem, acho que a Laila está na reunião também. Laila, você conhece algum outro teste olfatório? Oi, professor, tudo bem? Tem aquele teste, o UPSIT. Isso. Aquele de Connecticut lá também. Isso. Que você vai colocando os cheirinhos do álcool lá, para o paciente cheirar, que é o butanol. E aí ele cheira um que tem só água e outro que tem o butanol com várias concentrações. Perfeito. E o UPSIT é aquele que ele vai né? raspando o papelzinho e sentindo cheirinhos. Perfeito, perfeito. Os 4 juntos aí, vocês sabem vantagens e desvantagens de cada método? Qual que é o mais fácil de fazer? Eu acho que o mais fácil... Deve ser o UPSIT, né? Eu acho que é o UPSIT também. Porque você risca lá e aí tem as opções para marcar qual que é o cheiro, né? É que o porque ruim o acho que ele é mais paciente caro. faz, né? É que ele é muito caro, né? Então, exato. Ele é mais caro. Sabe que o caro é relativo também, né? Porque você, na verdade, essas coisas da época da pandemia, tudo está tentando se profissionalizar melhor, né? Melhor. É a história do boom de Instagrams médicos profissionais que a gente tem visto da pandemia para cá. Esse do olfato, eu acho que é a mesma coisa, sabe? Claro que a gente tem que melhorar nosso atendimento ao paciente do olfato. O olfato sempre foi menosprezado, mas no final das contas, no ano passado, o olfato foi uma maneira de trazer o paciente de volta para o consultório do otorrino, sabe? Esse teste aí da régua, que é com o propanol, né, com o álcool suave, ele é muito bom para você fazer uma triagem inicial, sabe? E já dá para, pelo menos, ter uma noção legal de acompanhamento, e para a maioria dos pacientes ele serve bem. Mas, claramente, o UPSIT e o Connecticut são melhores, não tem comparação. Só que eles vai uns 20 minutinhos fazendo exame. E a questão do caro é que a ideia é igual alergia. Você faz lá o prick teste, faz a vacina e você vende isso para o seu paciente, né? O teste olfatório é a mesma coisa. Você vai cobrar como um teste, como uma audiometria, como uma endoscopia nasal, por aí vai. Dos dois, realmente é mais fácil até em termos de custo, eu concordo com vocês, é mais fácil fazer o do butanol. Alguém sabe explicar o do butanol? O do butanol é um pouco mais difícil. Se o Jonatas tiver, o fellow, você está aí, Jonatas? Você que está coordenando aí nossos estudos de olfato? Se ele não tiver com a disposição... Fala, professor, bom dia. Conseguiu me ouvir? Fala, Jonatas. Explica para o povo aí como é que a gente faz o Connecticut, porque ele é mais difícil mesmo. Bom, o Connecticut a gente usa basicamente 2 etapas, né? A gente faz a parte quantitativa e qualitativa. A gente usa 7 frasquinhos com diluições diferentes do butanol. Eu gosto de começar pela parte mais difícil, que é a do butanol, e aí depois faz a outra parte mais dos odores. Aí o butanol a gente fala para o paciente, então, que ele vai sentir um odor bem forte, né? Não sei se o pessoal já sentiu o odor do butanol, ele é bem forte. E aí a gente vai pegando a concentração menor do butanol, fala para ele ocluir uma narina, pega a outra narina e vai fazendo um teste cego entre o frasquinho com o butanol e água destilada. E aí ele tem que acertar. Basicamente, a gente oferece 3 ou 4 vezes para ele acertar, e quando ele acertar, a gente considera o limiar do olfato. E aí a gente vai subindo, sempre alternando com a água destilada, para ver quando que ele acerta. A maioria dos pacientes, que mesmo os que referem a anosmia, acabam tendo um limiar que não precisa chegar na concentração mais intensa do butanol, porque o butanol é bem forte. Exato. E aí a gente vai testando as 2 narinas, né? Testa uma, depois testa a outra e vai subindo até chegar no limiar do paciente. Então, essa é a primeira parte.
Isso daí é a parte que é análogo à audiometria tonal, né? É como se fosse uma audiometria tonal essa parte. E a outra, como que é? Isso. A outra a gente usa alguns odores mais conhecidos, né? A gente mostra uma lista para o paciente com alguns odorantes. Achocolatado, naftalina, talco, sabonete, o abrasileirado é com paçoca também. E aí a gente dá uma lista para o paciente e também incluindo uma narina e a outra, né? Vai alternando. A lista que a gente mostra para ele tem alguns odorantes estão presentes no teste, outros são mais para confundir, né? A gente usa canela também, e aí, por exemplo, tem, sei lá, pimenta na lista, tem coisas que não estão no teste. Aí a gente dá para ele cheirar, também cegado, ocluindo uma narina, e aí a gente pergunta, o que você está sentindo, né? Daquela lista. E aí a gente vê o score que o paciente acerta, é meio quantitativo, assim. Esse seria como se fosse a audiometria vocal discriminação, né? Você vai fazendo... Isso. Tem que acertar exatamente. O Connecticut realmente mais completo. Uma vantagem só que eu vejo do UpSeek em relação a ele, que o UpSeek já tem padronização para você tirar o simulador. Porque, estatisticamente, você tem que acertar, acho que uns 5% do teste, se eu não me engano. Tem que fazer 4 pontos. Ou 10%, eu não lembro bem. Tem um número lá que ele precisa acertar, estatisticamente falando. Então, se ele errar todos, é porque o cara está simulando, o cara sabe o que quer e fala outra resposta, entendeu? Então, tem essa vantagem do UpSeek. Muito bom. Alguém tem alguma a gente dúvida também em usa relação a parte trigeminal também, né, professor, que é legal. Como um dos odores que a gente usa é o Vic, aí esse paciente tem que sentir, porque é trigeminal, né? Se ele não estiver sentindo, aí é um indício de simulação também. Exatamente. Ou que tem uma lesão gigantesca que pegou do segundo ao quinto par, né? Mas o olfato também tem ramo do nono, do décimo, acho que tem até ramo do sétimo, se eu não me engano. Então tem bastante coisa que junta lá dentro do nariz para dar o olfato. Muito bom. Então a gente está... veio um álcool sniff test alterado, né? Então teria que ser 15 a 30 o resultado normal, deu 10 à direita e 12 à esquerda. A gente viu pólipo grande até aqui no nariz. Então, aparentemente, está indo de acordo mesmo. Acho que a gente já pode até fechar o diagnóstico aqui clinicamente, que a gente está diante de uma rinocinusite crônica eosinofílica. Aqui, só para mostrar, então, para todo mundo, esse conceito, eu não quis dar uma aula especificamente disso, porque ano passado eu falei muito desses fenótipos da sinusite crônica, porque eles foram divulgados no EPOS de 2020. Na verdade, esse trabalho já vinha sendo feito há alguns anos pelo grupo do Harvey, tanto que em 2019 a gente participou de um congresso lá no Rio Grande do Sul, organizado pelo Otavinho e pelo Renato Reutemann, e o Harvey ele já falou bastante disso para a gente. Então, na verdade, quando surgiu no EPOS não foi bem uma novidade. Mas, basicamente, na crônica primária dá para tentar colocar em 3 subtipos. Lembrar que tem a primária e secundária. As secundárias são as que têm causa, né? Por isso chama sinusite secundária. Mas das que não têm uma causa aparente, a gente pode dividir em atópica, doença atópica do compartimento central, que geralmente é de jovem. Lembrar que é atópico, alergia. Alergia acomete desde mais jovem. Aí depois viria a sinusite crônica eosinofílica e um subgrupo mais diferente, que é a não eosinofílica, que acaba pegando pessoas mais velhas, mais mulheres. Entra naquele perfil igual de colicistopatia crônica calculosa, é mais obesa, essas coisas daquele tipo, do mesmo perfil epidemiológico. Nesse caso, a gente estava em dúvida nessas duas, né? O Debinha, o que você conta aqui da tópica do compartimento central? Como que é a característica dela? Oi, Makoto. Então, a doença atópica do compartimento central, ela é vista geralmente mais em pessoas mais novas, né? E ela tem esse nome por causa da questão do aspecto, né, na tomografia, que parece que tem um halo na região central, né, da cavidade nasal, que tem um aspecto mais inflamatório. Perfeito. É como se ele chama compartimento central, porque ele pega bem o meio mesmo do nariz. É uma doença de concha média e seio etimoidal no máximo. Às vezes pega um pouquinho do frontal, um pouquinho do maxilar, mas não é que nem essa eosinofílica que costuma ser aquela tomografia tudo velada, sabe?
até com osteite, às vezes a gente tem nessas crônicas eosinofílicas. A do compartimento central, para ser bem sincero, essa é a sinusite que a gente mais pega no consultório. Pelo menos na minha prática de fora da escola, o que eu pego de sinusite crônica é esse tipo aqui, é atópica do compartimento central. É o jovem que tá com mais bloqueado, tem umas histórias de sinusite, e aí você vê a tomografia, ele pega a etimoide, você faz endoscopia, a concha média fica meio inchada até, fica uma concha média meio gordinha, assim, sabe, meio fofa. Enquanto que a eosinofílica geralmente não, costuma ser essas que a gente pega na escola mesmo, de sinusite braba mesmo, sabe? Aqueles que tem que fazer um monte de irrigação. E a grande vantagem disso daqui é que o título do texto está aqui, ó, Clinically Relevant Phenotypes. Então, são os fenótipos clinicamente relevantes, porque teve um estudo prévio do grupo do Baher, que eles fizeram 10 clusters diferentes, identificaram 10 clusters diferentes de sinusites crônicas, mas que não tinha uma correlação com a clínica, com o tratamento. Então, na prática, era uma coisa de pesquisa. Esse eles conseguiram descrever 3 perfis de pacientes que a gente vai tratar de maneiras diferentes. Então, essa que é a grande relevância dessa classificação. Então, aqui, ó, isso é uma endoscopia típica, que é desse paciente, é uma endoscopia bem típica da crônica eosinofílica, só para comparar com a atópica do compartimento central. Ó, geralmente o pólipo é menor, é uma concha média fofa, você aperta, ela dá uma murchadinha, que você vê que ela está meio demasiada, você vê um sinado degenerando, é um monte de degenerações na atópica do compartimento central. Então você vê bula degenerando. Uma vez eu perguntei para um dos autores se não poderia ser um contínuo aí, eles acham que não, que o cara da atópica do compartimento central não vai chegar a uma crônica eosinofílica, e que a crônica eosinofílica não teria um papel inicial também na atópica do compartimento central, segundo eles. Mas isso daí ainda está por ser respondido, são informações muito novas. Ó, tá vendo? É uma concha mais inchadinha. Essa que é a ideia da atópica do compartimento central. Muito bom. Daniel, e aí? Qual conduta você quer fazer para esse paciente? Bom, pode começar o tratamento clínico já, eu acho. Eu acho assim... Poder tudo pode aí, já vou deixar bem claro, mas qual que você prefere? Eu quero dos 4 aí, que cada um prefere, não precisa ser igual um do outro não, só para eu ter uma ideia do que vocês estão pensando. Então, o Daniel falou para fazer o tratamento clínico imediato, já porque já tem um diagnóstico firmado. Eu também acho que inicialmente assim vai de cara para a cirurgia, apesar que ultimamente até nas aulas fala que se não está melhorando muito o tratamento clínico, a gente acaba indo mais precocemente para a cirurgia, até para não evoluir a doença. Mas eu acho que inicialmente é isso, com irrigação de corticoide, né, aquele volume mais alto. E como essa é eosinofílica, às vezes você pode fazer alguns ciclos de corticoide oral também, assim, ao ano, assim, não faz contínuo, mas pode fazer esses ciclos. Certo. E se não melhorar, realmente indicar a cirurgia mais precoce. Laila? Eu acho que eu faria o tratamento clínico também, mas eu acho que eu faria uma tomografia também. Tá, qual que é o intuito da tomo no seu caso, para fechar o diagnóstico? Fala, professor. Macotinho, só para tirar do grupo da rinologia, não fica só vocês conversando, eu estou aprendendo bastante sempre, né? Ah, que bom. Mas deixa eu dar um pitaco aqui. Quando eu vejo um paciente desse no consultório, sinceramente, eu não vejo como não operar. Eu vou encurtar o tempo de tratamento. Um pólipo daquele, Makoto, o paciente opera de manhã, depois do almoço está em casa. Você facilita muito o segmento clínico, desculpe, o tratamento clínico seguido da cirurgia. Então, eu não vejo por que começar com tratamento clínico. Eu não consigo entender isso. Me explica. Eu concordo. Eu só quis dizer que todos podem ser colocados, até porque até as diretrizes falam que podem ser feitas todas essas opções. Já vou adiantar, então, já que o senhor falou, a conduta nesse caso foi tomo seguida de tratamento cirúrgico. Só para os meninos entenderem, o que o professor Márcio está colocando, as diretrizes também têm colocado, é que quanto mais tempo você demora para fazer um tratamento cirúrgico num paciente com sinusite crônica, a evolução depois da cirurgia fica pior. Então, se você pegar um cara que operou 1 ano depois do diagnóstico, os próximos 5 anos dele são muito melhores do que o cara que vai operar 10 anos depois do diagnóstico, entendeu? Então, se você pegar
Pós-operatório de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, o cara que operou mais rápido, ele é sempre melhor do que o cara que demorou para operar. Tem algumas questões aqui, eu vou falar na aula mais para frente em relação às diretrizes do EPOS e do ICAR, que é o americano, que eles têm umas divergências em relação a quando fazer a tomo, tá? Isso eu vou falar na aula, mas só para adiantar um pouquinho, a gente foi já para a tomo seguida de tratamento cirúrgico mesmo. Então, primeiro a tomo. Ó a tomo que veio aí, o Debinha. Essa tomo é de crônica eosinofílica? Oi, Makoto. Então, acho que é uma tomo que a gente já esperava pela história e pelo exame físico, né? Principalmente pela endoscopia nasal. A gente percebe que... Mas você acha que é uma tomo boa ou uma tomo ruim? Tá com uma doença boa ou ruim aí? Você esperava mais ou esperava menos desse paciente aí em relação à tomo? Entendeu a minha pergunta? Você queria ter uma tomo mais velada ou uma tomo menos velada do que isso? Acho que eu esperava um pouco mais, talvez. Tá certinho. Só para vocês entenderem aí, para o público todo, isso é uma tomografia muito parecida com tomografia de doença atópica do compartimento central. Você pega bastante essa parte central, a parte central está bem ocupada, e aí os seios acessórios costumam estar livres ou com máximo com um espessamentozinho, tá vendo? O etimoidal pega bem, o senoidal fica livre, o maxilar não está livre, mas ele não tem tanta doença no maxilar, então a tomo me surpreendeu quando eu estava avaliando, quando eu estava levando essa paciente aí nas consultas, né, levando a avaliação dela, a tomo me surpreendeu um pouquinho. Na verdade, a tomo, eu até no começo eu classifiquei essa paciente como atópica do compartimento central, mas depois que eu fui rever a história dela, eu falei, não, isso aqui é uma eosinofílica típica. Mas a tomografia está melhor do que a gente esperava, tá? Então, para ver como a gente tem que levar em consideração a parte clínica mesmo, história e exame físico bate muito. Por outro lado, é importante fazer a tomo para você não comer bola, vai que é um tumor, vai que é alguma coisa. Isso é uma grande discussão mesmo entre o americano e o europeu. E aí, como eu falei para o professor Márcio, a gente foi para o tratamento cirúrgico. Alguém queria falar? Desculpa, acho que eu cortei. Eu, Makoto Fujita, bom dia. Fujita. Diga, bom Tudo dia. bom? Tudo Dentro bom. de toda a nova classificação, onde entra o pólipo de contato? Na verdade, aí entra nas causas, nas sinusites crônicas secundárias, naquelas que você tem uma causa evidente, vamos dizer assim. Agora, esse aspecto... No EPOS, ele entra como... O EPOS não divide mais com pólipo sem pólipo. Ele divide em lesões localizadas e lesões difusas. Esse pólipo de contato entra na lesão difusa, que eles já falam para operar direto, que não é para ficar fazendo tratamento, nada disso. Porque pode ser um tumor. Obrigado. Nada, imagina. Makoto, posso fazer uma pergunta também? Claro. Você na tomografia de seios paranasais, você usa alguma classificação, por exemplo, Lund-Mackay, você usa alguma coisa para falar assim, essa tomografia eu esperava pior. Você coloca em uma escala objetiva? Eu sempre coloco no prontuário o Lund-Mackay, sim. Mas, só para você ter uma ideia, pelas diretrizes, se você tiver Lund-Mackay maior que 2, já serve para você indicar uma cirurgia, entendeu? Então, o Lund-Mackay, para definição de conduta, ele não é muito bom. Só para vocês, para quem não sabe, o Lund-Mackay é assim... Né? Ele só ia perder o esfenoide, né? Exatamente, é isso que eu ia explicar. O Lund-Mackay é de 0, 1 e 2. A direita ele já ia ganhar 2 também? Isso, perfeito. 2 nos etimoidais anteriores e posteriores, 1 nos maxilares, 2 nos frontais, já que não apareceu aí, e 0 vai nos esfenoidais. Então ia ter um Lund-Mackay bem alto mesmo. Então, Lund-Mackay, por isso que eu digo assim, se a gente falar, esperar uma tomografia pior, mas se a gente botar numa escala objetiva, ele vai sair alta essa tomo. Mas é o que eu falei, que para o Lund-Mackay, a nota de corte é 2. Então, o Lund-Mackay para essa definição de conduta não é bom. Mas eu uso para você ter uma noção de comparação mesmo, que aí a gente acaba usando para poder comparar um paciente com o outro, viu, Guga? Você tem toda a razão. Tá certinho. Makoto, diga, fala, Fernando. Você ouviu uma resposta negativa lá dos autores em relação à evolução nesse contínuo que você estava pensando. E a sua impressão? Você acha que pode ser? Eu acho que a gente sabe pouco ainda, viu, Fernando? Talvez, pode até ser que não seja, porque eles consideram que o mecanismo é diferente, que a doença atópica do compartimento central ela é IgE mediada, enquanto que na rinocinusite crônica eosinofílica não é IgE mediada, é eosinófilo mediado.
Então, seriam mecanismos diferentes. Eles acham que não chegaria, mas eu, sinceramente, acho que sim. Pode ter uma tópica do comportamento central que fique tão intensa, que demore tanto para diagnosticar, que, de repente, vire com o perfil da eosinofílica. Mas aí, na hora que você faz a fenotipagem de anátomo patológico, de GE, de PRIC, tudo, eles ficam diferentes. Essa que é a resposta que o cara me deu. Legal, legal. Entendeu? Mas clinicamente, às vezes você pode sim, de repente, com uma evolução muito longa, sem tratamento da tópica do compartimento central, ela simular uma eosinofílica. Valeu. Professor, Aqui, diga. Última pergunta. Não, fica à vontade. O senhor ouviu falar em relação ao tratamento imunobiológico? Alguma coisa? Você teve alguma experiência? Sim. Na verdade, eu tenho experiência do consultório de imunobiológico para outras doenças, né? Porque as indicações para sinusite crônica vieram de 2019 para cá. Então, antes disso, eu tinha paciente com polipose que usava o omalizumab por causa da dermatite, usava por causa da asma, e aí realmente melhorava bem a parte da sinusite crônica também, sabe? Agora, eu vou falar bem en passant aí na aula, mas agora a gente tem três classes, né, de imunobiológicos disponíveis, que é o anti-GE, que é o omalizumab, o anti-IL-5, que é o reslizumab, mepolizumab, e o anti-IL-4 e IL-13, que é a dupilumab. Desses três, o mais promissor é o dupilumab, porque ele pega a cascata mais no começo, lá no IL-4, então o IL-4 é uma das primeiras interleucinas para desencadear a cascata inflamatória. Então, como ele pega bem no começo, ele faz uma ação na cascata inteira. E aí os resultados são fantásticos. A Lesanoni, que está na Alemanha, ela me mandou, no ano passado, quando a gente falou bastante nas reuniões da Rhino disso daí, ela mandou um atomo de um paciente pré-dupilumab e pós-dupilumab, é milagroso, assim, parece cirurgia espiritual, o negócio some tudo. Então, mas o que tem que estar na cabeça também, Cassiano, é que é um perfil específico de paciente, não é para todo mundo. Então, aquele paciente que você vai tratar, aí você vai operar, aí você vai tentar o corticoide nasal, em spray, depois irrigação. Aí só se você percebe que esse cara não está controlando com isso ou com macrolídeo, aí que ele vai para o imunobiológico, tá? É uma última opção, né? Exato, exatamente. Porque ele tem efeitos colaterais e também é muito caro, né? Então você acaba onerando demais o serviço de saúde, de repente, para um paciente que podia operar e resolver bem. Aí você mandou esse paciente para fazer um dupilumab e o cara está gastando lá 10 mil por mês do sistema de saúde, sendo que ele poderia ter operado e resolvido tudo. Entendi? Claro. Legal, obrigado. Imagina. E aí a gente tá. Agora a última dúvida aqui que surge é qual cirurgia que a gente faz. Você faz a FES clássica, né? Que o EPOS dá esses termos, na FES para cirurgia de espaço transicional, que é aquela difundida lá pelo Stamberger e pelo Kennedy, lá na década de 80 do século passado, ou se a gente faz uma cirurgia ampla e completa, que é a Full FES. Na escola, a gente tem preferido fazer a Full FES para todos esses pacientes, porque a gente percebe que a recidiva é muito menor e o tratamento clínico fica melhor. Esse não é o vídeo da paciente, tá? É só para mostrar como que fica uma Full FES no final. Como o foco não era só falar de cirurgia, eu nem editei o vídeo dessa paciente. Então, maxilar aberto, isso é esfenoidal, base de crânio todo esqueletizada, e o seio frontal começando aqui ainda é o recesso, né? Aí a gente vê melhor cótica de 70. Então, maxilar bem aberto. A gente come essa parte aqui para ir para o esfenoidal, para a irrigação conseguir fluir do maxilar esfenoidal, base de crânio e chega aqui no frontal, o frontal ficar bem aberto. Então, o que a gente quer nesses pacientes é deixar essa anatomia pós-operatória para que a irrigação possa atingir os seios adequadamente. Ó. Com uma ótica angulada, a gente consegue ver os 3 seios grandes num campo só. Quando a gente chega nessa visão, a gente fica satisfeito aí na cirurgia. Tá? Essa que é a ideia da Full FES. E, feito a cirurgia desse paciente, a gente mandou para fazer a patologia, faz uma patologia específica, isso a gente está fazendo na escola, graças aí a Gabi, que foi pedir para o Fabiano lá da patologia, e a gente mostrou o artigo, tudo que estava falando para fazer isso, porque a gente tem muita informação que ainda não tem relevância clínica nessa da patologia, mas a principal é essa daqui, ó, contagem de eosinófilos. Ele pode ser classificado em menos do que 10, aí a gente não considera como eosinofílica.
Entre 10 a 100 campos de grande aumento já é eosinofílico, e acima de 100 eosinófilos por campo de grande aumento é muito eosinofílico. Então, esse paciente ó, já classificou mesmo como uma inflamação aqui eosinofílica, tá? Então, isso é bastante importante para a gente. Por que é importante? Porque se tivesse menos de 10 eosinófilos, talvez eu pensasse já em entrar com macrolídeo no pós-operatório, e não com corticoide spray ou corticoide irrigação, entenderam? Então, essa que é a grande sacada dessa classificação nova, é que você já direciona o tratamento para o tipo de sinusite crônica que seu paciente vai ter. Então, e aí no final, voltar aí para os residentes rapidinho, para a gente finalizar a discussão. Débora, e aí, o que a gente pode usar aqui? Makoto, rapidinho. Você fez uma full FES porque você diagnosticou previamente como eosinofílica, e se fosse uma do compartimento central, você faria só a FES, ou vocês também estão fazendo full FES na do compartimento central? Perfeito, seu raciocínio está corretíssimo. O que as diretrizes, na verdade, o que as diretrizes falam é que numa doença limitada você pode fazer uma cirurgia mais limitada. Então, esse raciocínio que você colocou é o que é o raciocínio padrão, o standard. Numa tópica do compartimento central, só mexeria lá naquela parte que está inflamada, numa eosinofílica você faria uma full FES, tá certinho. Só que, assim, na escola, o Léo, mesmo que eu pegue uma tópica do compartimento central, talvez até pela situação de dificuldade de tratamento, eu ainda acho que esse paciente recidiva mais rápido do que o que eu faço full FES, entendeu? Então, na prática, aí eu acabei botando isso no consultório, então mesmo no consultório, numa sinusite crônica, eu acabo abrindo tudo. Eu vou falar isso em aula. Qual que é o problema? É aquele balanço de risco-benefício. Fazer uma full FES claramente dá um resultado melhor, mas você tem mais risco também na cirurgia, então você precisa ver se vale a pena correr esse risco em relação ao benefício. Principalmente considerando que é uma doença que em algum momento da vida vai recidivar, entendeu? Entendi, obrigado. Imagina. E aí, Debinha, irrigação com salina e corticoide spray ou irrigação com salina mais corticoide diluído? Acho que agora que fez a cirurgia, né, que abriu espaço para medicação tópica, acho que daria para a gente continuar com uma irrigação com salina e corticoide diluído. Perfeito. A gente tem as opções Esse é o tratamento mesmo. mometazona, entre outros. E alto volume, né? Aí o que vocês podem fazer, assim, ó, é um step down. Então, você começa do máximo com irrigação com solução salina e corticoide diluído, e aí, se ele está indo muito bem, você fala, vamos tentar então ir para o spray para ver se continua bem. Se continuar bem, você pode tirar e ficar só com salina. A tese de doutorado da Juju é o contrário. A gente está começando a salina, indo para corticoide diluído para ver como que é a evolução natural da doença. Eu vou mostrar uns dados também mais para frente. Mas o que a diretriz recomenda é que nessas eosinofílicas vocês já comecem com corticoide diluído, tá bom? Eu vou mostrar agora. Eu achei que estava na aula, desculpe. Esses são os dados da... A gente quis fazer o contrário, a gente quis saber... Porque na minha cabeça, não é todo mundo que vai precisar de corticoide irrigação, tá? Vai ter uma parcela de pacientes que não vai precisar. Então, o que a gente está fazendo no trabalho da Juju é fazer uma cirurgia, uma full FES, para todo mundo de sinusite crônica, e faz o acompanhamento mensal com solução salina, e ela vai acompanhando tanto o SNOT como o Lund-Kennedy, que é o score endoscópico. Se começar a piorar, ela começa a dar o step up, então ela vai para o spray. Aí, se continua mesmo assim piorando, vai para a irrigação. Aí, depois de 6 meses, entra no protocolo da Érica, do doutorado da Érica. A gente está fazendo uma sequência de protocolos. Começa na Gabi no pré-operatório, vai para a Juju no perioperatório e depois vai para a Eriquete no pós-tardio. Então, olha que interessante. Ó. A gente fala, vocês vão escutar em aula, não, tem que ir para irrigação para todo mundo, ó, mas a gente não foi para irrigação para todo mundo e... mesmo sem hiperirrigação, 1/3 dos pacientes continuam bem. Então, não é todo mundo que vai precisar da irrigação. Mas, é claro, isso é um protocolo de pesquisa, a gente está fazendo tudo controladinho. Talvez, na vida real, seja melhor fazer o contrário. Começa com o máximo e aí você vai diminuindo o tratamento desse paciente à medida que ele continue bem. Entenderam? Então, isso aqui é só para mostrar como... isso que vocês escutam em congresso, tem que todo mundo para irrigação, não é a coisa mais verdade do mundo, tá bom? E aí, então a gente foi para o corticoide diluído.
E aí, só para mostrar o que a gente usa para os pacientes, eu uso isso daqui para os meus pacientes do consultório também. Isso está tudo no nosso site lá da rinepm.com.br. Aliás, já vou dar um spoiler aqui. Semana passada, o pessoal da informática chamou eu e o Shen para uma reunião para ver o site da Otorrino. A gente finalmente conseguiu reativar o site, então a gente vai começar a preparar. Depois eu vou até pedir para os setores e disciplinas mandar informação, mandar foto, mandar link de currículo Lattes, nome completo dos membros, atividades que estão fazendo em cada setor ou disciplina, para a gente poder encher esse site nosso de novo, porque o site antigo tinha saído do ar e aí a gente vai ter que fazer um novo. Então, esse daqui é um que a gente acabou fazendo da Rino específico. Ó. A gente pede para fazer uma solução alcalina isotônica, que é com um copo de água, uma colher de café bem rasinha de sal de cozinha e uma colher de café bem rasinha de bicarbonato. Ou, isso aqui a Gabi que conseguiu também numa farmácia de manipulação, a gente não ganha nada com isso, não temos conflito de interesse com eles, é só porque eles conseguiram abaixar o preço para a gente poder usar para os nossos pacientes. Ele já manipula lá o envelope, ele só coloca esse sachêzinho dentro de um copo de 250 ml, sai muito mais barato do que qualquer uma das formulações comerciais que a gente tem no mercado, tá? Só aviso isso, por isso que eu estou usando. Aí eu posso usar várias medicações, o que eu mais tenho usado é essa budesonida 1% manipulada, que eu vou mostrar daqui a pouco como que é feita. E aí a gente fala também para usar alguns desses frascos de lavagem. Eu não sou muito fã da garrafinha. Ah, mas a garrafa é melhor? Concordo, a garrafa é melhor porque ela entra mais nos seios, mas um monte de paciente meu tem dor de ouvido quando usa aquela garrafa, então eu prefiro usar a chaleira. A chaleira dá menos pressão no ouvido do paciente. E aqui é como é feito então essa irrigação. Isso daqui tudo tem nesse nosso site, dá para você baixar e mandar para a farmácia de manipulação para eles fazerem igual para vocês. Só para ter uma comparação de preço. Se eu usar a marca, claro que usar o da marca é sempre melhor porque é mais controladinho. Mas se você usar o da marca, o paciente vai gastar quase R$200 por mês de medicação, só dos flaconetes. Esse daqui que a gente conseguiu, o paciente gasta uns R$80, mas o frasco dura por 3 meses. Então dá 20 e poucos aí reais por mês, né? Então sai bem mais barato para o nosso paciente do SUS, não tem nem comparação, né? Gastar 200 por mês e gastar 20 e poucos reais por mês. Então isso vocês encontram lá no site. Fala, professor. Só para complementar, já que você falou em dinheiro, se a gente usar aquele, né, os imunossupressores lá e o Dupilumab, né, você vai usar 2 ampolas por mês, você faz uma ampola subcutânea cada 2 semanas, sai um custo mensal de R$10.000. Exato. R$10.000. Sabe que aí eu tenho conflito de interesse no que eu vou falar, Niva, mas eu sou... eu já fiz umas consultorias para a Sanofi. A Sanofi, inclusive na época da saída do Pilumab aqui no mercado brasileiro, eles fizeram um programa de auxílio aí de começo de tratamento, então eles estão dando 5 meses de tratamento do Dupilumab. Aí o paciente precisa pagar só a aplicação, que dá cerca de, acho que R$100 por aplicação. Então, de 10 mil cai para 200 por mês, mas aí depois de 5 meses você vai ter você não vai ter muito o que fazer com o paciente. Aí os pacientes acabam judicializando. Eu não acho que é um meio muito correto, mas é o que os pacientes acabam fazendo aí para conseguir, viu, Nico? Mas é caro mesmo, por isso que tem que ser a última opção, não tem que ser a primeira opção. Mais dúvidas, hein, meus queridos? Senão eu vou para a aula. A aula está curtinha, que eu tinha deixado mais tempo para a gente discutir mesmo. Você já deu uma aula aqui, né? Obrigado, imagina.